Olá, você que está acompanhando esse momento de partilha da palavra aqui no Palavra Viva na TV Candidez. Você também que nos acompanha através das redes sociais da comunidade católica Missão Maria de Nazaré. Deus abençoe você. É um momento extraordinário de encontro com Deus através, de fato, da sua palavra. Que nesse tempo quaresmal, um tempo propício para a nossa conversão, então esta mesma palavra veio de fato para transformar a nossa vida, para amoldar o nosso coração ao coração de Jesus. Vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Supliquemos juntos o Espírito de Deus sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus partilhada hoje, extraída do Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 9, dos versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15, que nos diz assim: Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, a Jesus, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta palavra é extraordinária, porque vemos aqui, além do tema do jejum nesse tempo, obviamente, quaresmal, vemos a figura do noivo. Assim, Jesus nos enriquece com a proposta desta palavra em relação à experiência de união com Ele, a qual nos chama. Porque Jesus mesmo usa esta alegoria do esposo, do noivo, em primeiro lugar. Ora, a história da salvação, na palavra do Senhor aqui na Escritura, ela passa a se desenrolar com um casamento. E a Sagrada Escritura se finda, se encerra também com um casamento. Por que será? Ah, mas como assim, Marcela? A Bíblia começa com casamento, termina com casamento, nunca percebi isso, não tem casamento nenhum. Ora, claro que tem. Porque na criação, então, Deus nos apresenta Adão e Eva, este casamento que então gerou a humanidade. Obviamente que a figura de Adão e Eva e toda a riqueza do Gênesis é extremamente alegórica também, né? Embora fale de uma verdade de fé, mas não literal. E no Apocalipse encerra no casamento, né, da esposa, que é a igreja, com o Cordeiro. Assim nos relata no livro do Apocalipse. Mas retomando, por quê? Meus irmãos, justamente porque nós fomos feitos para casarmos com Deus. Impactante, na verdade. Como assim nos casarmos com Deus? Nos unirmos a Deus. Nos unirmos a Deus.
nossa alma. E que esta união possa repercutir em toda a nossa vida cotidiana, como um matrimônio, um casamento, literal mesmo, de fato, né? A nossa realidade humana, ele vai dando forma, vai mudando, ou ele causa uma mudança brusca no formato de vida daqueles que aderem, então, ao casamento, ao matrimônio. E se não provoca essa mudança, tem alguma coisa errada, né? Há aqueles que dizem que casaram, mas continuam lá com seus mesmos hábitos, né? As mesmas prioridades de solteiro. Aí tem alguma coisa errada. Não é verdade? Então, não por coincidência, mas aqui aparece esta realidade. Dá uma esponsal também nesta leitura. Agora, objetivamente aqui o Senhor, ele justamente vem nos trazer ao foco o jejum, a experiência do jejum, que nos é proposta inclusive nesse tempo quaresmal. Por que jejuamos nós? Perguntaram os discípulos de João Batista para Jesus e os fariseus. E os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Essa resposta aqui ela é clara e objetiva, né? Diante desse questionamento. Então Jesus, ele traz a clareza de que é um tempo de experiência da salvação para os discípulos de Cristo, os discípulos do Senhor. E por isso é um tempo de celebração, porque Jesus ainda pontua aqui que não pode estar triste os seus discípulos, enquanto o esposo está com eles. Quer dizer, porque mesmo os discípulos de Jesus viveriam uma experiência indireta de purificação através do jejum, se aquele que os purifica estava aí no meio deles. Vamos aqui trazer uma alegoria para você entender melhor. Digamos que você tem uma realidade de saúde, enfim, uma enfermidade aí, que você tem duas opções. Ou uma intervenção cirúrgica, que é altamente recomendado pelo médico. Ou, então, tentar conseguir algum resultado incerto e demorado através de um outro tratamento. Né? Não, eu vou permitir esta intervenção cirúrgica que me é necessária, ao invés de tentar algum paliativo medicamentoso, eu vou direto ao médico. Jesus era esse médico aqui, que alegoricamente nós estamos falando. Então, eles não precisavam recorrer ao remédio do jejum para isto, para a purificação da sua alma, purificação dos seus corações. Vamos fazer um intervalo, em seguidinha nós voltamos com o nosso Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá
no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nesta obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Povo de Deus da Diocese de Divinópolis e região, a paróquia de São José Operário em Divinópolis tem um grande convite para fazer para você, principalmente você jovem e aqueles que fazem parte do EJC. No dia 25 de fevereiro, nós teremos a grata satisfação de receber em nossa paróquia o maior luau católico do mundo, com a presença de Brás Oz, missionário da Canção Nova. E aqui está o nosso convite para você. Vamos começar a nossa concentração às 5h30, depois às 6 horas a santa e solene celebração eucarística, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento e após o luau católico com Brás. Nosso convite é para que você esteja conosco, traga a sua família, os seus amigos, que os jovens estejam juntos neste momento. Nós vamos montar uma estrutura para receber as pessoas que virão estar e rezar conosco. Mas desde já pedimos a sua ajuda. Toda essa estrutura, a vinda do Brás, ela tem um custo. E para isso nós contamos com você. Não vamos cobrar ingresso para entrar na igreja, mas nós vamos disponibilizar o nosso Pix, na esperança e na certeza de que o seu coração bondoso e caridoso há de nos ajudar com alguma quantia, para que possamos custear a vinda do Brás e assim também com todo este evento financiar o nosso primeiro EJC Paróquia São José Operário. Fica aí na sua agenda marcada este convite, este dia especial, dia 25 de fevereiro, às 17h30, na Paróquia São José Operário, luau católico com Brás Oz. Retornamos com o programa Palavra Viva aqui na TV Candidez. Um grande abraço a você que nos acompanha sempre por aqui, ou você que acessa também através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Tempo de Quaresma, tempo de conversão. E a Igreja nos apresenta então, nesse retiro quaresmal, os exercícios espirituais, e um deles em pauta aqui na Palavra de Deus, no dia de hoje, que é o exercício espiritual do jejum, que não tem um objetivo em si mesmo, mas é um meio para a educação da vontade, a purificação das nossas concupiscências, nossa inclinação ao mal. Se o jejum tivesse sentido em si mesmo e por ele mesmo, aqueles que estão tentando emagrecer aí, né, e fazem algum tipo de jejum e etc., estariam também se purificando demais. E não é assim, né? O jejum espiritual, ele começa muito antes do jejum físico literal. É um jejum aqui no coração, né? Jejum do sentido, daquela mortificação, né? Por isso, antes de mais nada, você que já está vivendo bem esse tempo quaresmal, com exercícios espirituais, já estipulou uma penitência, nesse caso o jejum, sempre bom rever também, né? Para que esse jejum, antes de mais nada,
seja um jejum do lado de dentro, um jejum do seu coração. Não adianta de nada você fazer jejum aí, é algum jejum alimentar, por um lado, e se esbaldar, ainda no sentido alimentar, de outro lado, né, em outras situações. Então não vou comer carne a quaresma inteira, mas eu, sempre que eu posso, eu como sobremesa, por exemplo, né, e as gulodices de doces que eu gosto muito, eu como em excesso. Aí não tem sentido, né? Então é preciso rever. O jejum primeiro é o jejum aqui do coração. E, voltando aqui à palavra de Deus, nós percebemos então que, antes de mais nada, os discípulos não tinham por que viver naquele momento, né, o jejum propriamente dito, se eles tinham aí diante deles aquele que os purificava das más inclinações, especialmente do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, afirma São João Batista, né, estava aí diante deles. E tanta verdade que nós percebemos, sim, esta grande obra do Cristo na vida dos discípulos. Agora, Jesus continua dizendo, né? Dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então, eles jejuarão. E depois, desde o princípio da história da igreja, na igreja nascente, né, na igreja primitiva, é próprio o jejum, é próprio na caminhada da igreja, inclusive esse tempo, né, mais forte, tempo de conversão, é o tempo quaresmal. Então, nós temos a clareza de que devemos sim bem viver também este exercício espiritual do jejum. Agora, não podemos reduzir, sintetizar, né, a experiência do jejum como forma de penitência ou como única forma de penitência. E inclusive nós já partilhamos que o jejum precisa ser primeiro dentro do coração, não é verdade? Pois é, então existem muitas outras formas de mortificação, né, que não são mortificações alimentares. Obviamente, é muito bem-vinda esse tipo de mortificação de penitência, né, os jejuns ou abstinências alimentares. Agora, existem tantos outros. Por exemplo, o jejum da língua. Obviamente que nós devemos evitar de falar mal do irmão, de falar mal dos outros, sempre. Porém, como a quaresma de fato é um tempo de uma conversão mais profunda e mais radical, né? É como um retiro mesmo, quaresmal que a igreja nos propõe. Então nós podemos fazer jejum de fato da língua. E devemos fazer, né? Mas agora, se você tomar esta decisão e se sente convidado por Deus a isto, a esta prática, é necessário justamente uma diligência maior nesse sentido, né? Uma radicalidade maior nesse sentido, uma vigilância maior para não tropeçar em algum comentário desonesto, desnecessário, maldoso, né? Mas que a benevolência cresça no seu coração, no nosso coração. E quando eu dizia em viver o jejum dentro, é preciso entender que talvez nós precisamos muito mais
do sim que o jejum nos propõe do que do não. Por exemplo, nesse caso que eu comentei a respeito do julgamento, da maledicência, do falar mal, você só vai conseguir viver isto se você pedir para Deus a graça da benevolência no seu entendimento. Porque geralmente quem tem o hábito da fofoca, o mau hábito, o vício, hábito não, vício da fofoca, da maledicência, é porque lhe falta a benevolência. Né? Benevolência vem de benevolare, boa vontade, né? De pensarmos bem dos nossos irmãos. Por isso, é preciso clamar a Deus a graça do bem, do seu socorro, da sua presença, que venha tomar um lugar do mal, das nossas inclinações e até do nosso pecado em determinadas áreas da nossa vida. Esta é a finalidade, inclusive o meio para vivermos de uma forma otimizada as nossas práticas quaresmais. Tá bom? Meus queridos, peçamos juntos ao Espírito de Deus que nos dê a graça de viver uma santa quaresma e vivermos bem também, de uma forma adequada, o jejum que nós nos propusemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Deus abençoe, um grande abraço, Santa Quaresma, até o próximo Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Povo de Deus da Diocese de Divinópolis e região, a paróquia de São José Operário em Divinópolis tem um grande convite para fazer para você, principalmente você jovem e aqueles que fazem parte do EJC. No dia 25 de fevereiro, nós teremos a grata satisfação de receber em nossa paróquia o maior luau católico do mundo, com a presença de Brazós, missionário da Canção Nova. E aqui está o nosso convite para você. Vamos começar a nossa concentração às 5h30, depois às 6 horas a santa e solene celebração eucarística, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento e após o luau católico com brás. Nosso convite é para que você esteja conosco, traga a sua família, os seus amigos, que os jovens estejam juntos neste momento. Nós vamos montar uma estrutura para receber as pessoas que virão estar e rezar conosco. Mas desde já pedimos a sua ajuda. Toda essa estrutura, a vinda do brás, ela tem um custo. E para isso nós contamos com você. Não vamos cobrar ingresso,
para entrar é na igreja, mas nós vamos disponibilizar o nosso Pix, na esperança e na certeza de que o seu coração bondoso e caridoso há de nos ajudar com alguma quantia, para que possamos custear a vinda do Brás e assim também com todo este evento financiar o nosso primeiro EJC Paróquia São José Operário. Fica aí na sua agenda marcada este convite, este dia especial, dia 25 de fevereiro, às 17h30, na Paróquia São José Operário, Luau Católico com Brás Oz.